Olá, tudo bem? Para vocês que estão ligados no nosso videoblog, desta vez nós lhes oferecemos a oportunidade de assistir de forma sintética a primeira parte da primeira Conferência Estadual de Turismo de Aventura e Ecoturismo. Neste episódio, contamos com as palestras proferidas por Felipe Rocha, Lenauro Mendonça e Kika Bradford, além da participação do público presente. De que maneira que eu vou poder colaborar no turismo na cidade? Não adianta cruzar o braço e ficar no Facebook dando porrada o dia inteiro, desculpa o termo, que é o que 90% das pessoas fazem. Agora arregaça a manga e trabalhar. Depois das 18 horas, o plano de manejo diz que você não pode fazer trilha. E aí eu abro o Facebook, vocês, qualquer um pode abrir, você vê gente vendendo pôr do sol, a Veja Rio, vendendo ao Novo Ponte do Carioca, pôr do sol na Pedra Bonita. Qual é a unidade de conservação? Parque Nacional do Tijuca. Responsável serem bios, do Chico Mendes de Ibama. Pega ali, vai dizer que o cara pode entrar 8 horas e sair 18. Depende da época do ano. 18 horas. Como é que você vê? O cara guia. Ainda botou o registro lembrador lá embaixo. Então o que está acontecendo é o seguinte, as pessoas não querem estudar, não querem se aprofundar, e quando tem os temas, as discussões, eles preferem partir para o embate. Acho que minha fala aqui vai muito mais para isso para vocês. A gente vai estar no final para discutir. O embate não some nada. Né? Eu trabalho guiando ainda quando dá tempo. Eu tenho minha agência, quando eu posso eu guio. Eu faço muito travessia da Serra dos Altos, por exemplo, que eu corro, eu faço corrida de montanha. Então eu levo muita gente para treinar, a gente faz um dia a travessia. E você vê gente em trilha com rádio. Você vê gente dando banana para amigo. Quer dizer, essas coisas que a princípio não era para estar sendo discutido num fórum dessa categoria. Ok? Não era para estar sendo discutido. A gente tem que discutir a certificação, a gente tem que discutir a norma técnica que fala do rapel, a gente tem que discutir a nova profissão de condutor e turismo de aventura, a gente tem que discutir a associação de guias de montanha, a gente tem que discutir isso. Qual é a competência e como eles se complementam. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, infelizmente, é isso. E aí no dia seguinte vieram porrando lá no Face, numa lista, dizendo lá, o Felipe Rocha falou que não existe plano de manejo. Eu não falei ainda, botei no Face. Falei, o repórter se equivocou, o que foi colocando, estou dando um exemplo de como é que as coisas... O cara não está preocupado com a discussão. Não está preocupado com a discussão, com o tema da discussão ali. Porque se você é um profissional que vive daquilo ali, você vai entender o que está se passando. Né? Você vai fazer uma pedra da gávea, você trabalha de acordo com as normas técnicas, e você está lá, você vai lá em cima, ancora, você faz a segurança do seu cliente, está dando a segurança, só que tem 50 camaradas em cima de você, que está sem corda, que não tem um tênis específico, que não tem um guia, ele pode rolar um pedaço de pedra que pesa 4 kg de 40 metros, vai chegar com 40 na sua cabeça. Você pode esticar uma corda, o cara pegar na tua corda, pegar no pé do cliente seu, é isso que tem que ser discutido. Como é que a gente vai avançar com isso? Eu vi Parque Laje Corcovado, por exemplo, até no grupo da Águia, alguém postou esse fim de semana, tinha 40 pessoas na trilha. Eu acho que o sindicato está promovendo algumas ações. Vamos discutir quem é o órgão fiscalizador. Quem é que pode dizer, olha, você não sobe com mais de 20 pessoas, de acordo com a norma técnica, você não sobe mais com 20, dependendo da trilha, né? Guarda nível de exposição, altimetria, tipo de terreno, você não sobe com mais de 20 pessoas. Quem é um cara que vai fiscalizar? Ninguém sabe, ninguém quer saber. Em vez de ficar batendo, de ficar discutindo, vamos ver aqui quem é o cadastro dentro do dia, tem órgãos de operações, junto com o poder bebetor, e aí o sindicato de guias. É uma ação conjunta. Então vamos começar a educar as pessoas, que muita gente também não sabe disso. Acreditem no que eu estou falando. As pessoas não sabem o que estou dando a maioria. As pessoas não sabem qual é a maneira correta de se fazer. E aí vai falar assim, isso aqui é cultural, o Pão de Açúcar sempre foi liberado, você não pode mexer. Como é que não pode? Aquilo ali é uma empresa privada. Você está interferindo. Quem trabalha ali sabe, você chega ali 6 horas da tarde, você vai no banheiro, absurdo. O cara quer criticar, vamos ver o outro lado também. Afinal de contas, vocês guias, vocês são microempreendedores individuais. Vocês podem abrir uma agência de vocês para poder trabalhar. Então, de que lado que a gente está? Está do lado do senso comum, todo mundo vem, bate, ou a gente está do lado do técnico, do correto, do desenvolvimento sustentável para a gente trabalhar. O que acontece é isso.
Então não adianta a gente achar que a gente vai sair daqui hoje com a fórmula para desenvolver o turismo de aventura ou o ecoturismo no Rio de Janeiro. Isso já está sendo discutido há muito tempo, mas tem um movimento muito forte que está ganhando, a onda está crescendo agora. Né? Então, por exemplo, a gente sempre fala isso. Quando eu fiz o curso de guia, eu sempre gostei de montanha, sempre escalei, mas falei assim, não vou conduzir, mas se quiser conduzir, você vai procurar a associação ou órgão responsável do seu estado, opere esse tipo de atividade. Se eu quiser pedalar, vou procurar uma federação, alguém que, o know-how, quem tem é quem já está na ponta. Vou fazer canionismo, então eu tenho que procurar alguém que já pratica isso, porque essas pessoas já têm as normas, já têm as orientações para dar. Foi o que eu fiz o curso básico de escalada e federei, sou da FEMERG. Né? Então, assim, não guio montanha, tá? Faço caminhada, travessia e corrida de montanha. Então, assim, a orientação é essa. E o estudo de caso que eu falei que eu queria passar brevemente para vocês lá em São Jardim, eu estou secretário de turismo lá há 2 anos. Então, a ideia inicial do município era trazer um profissional, eu dei aula na UF 4 anos, e aí eu fui convidado como professor da UF para falar sobre desenvolvimento de um plano estratégico de turismo do lugar. A gente fez um trabalho de levantamento de potencialidade e viu que 99% do atrativo turístico ali era voltado à área natural. Então, o município que tem a maior quantidade de RPPN do Brasil, São Jardim. São 24 RPPNs. Vamos lá, primeira reserva biológica do Brasil, reserva biológica do Poço das Antas, que é o do mico-leão dourado. Então, há 40 anos atrás, o mico-leão dourado estava em extinção. E é o meu principal produto turístico lá hoje. E não tem a ver diretamente com o segmento do turismo de aventura, mas é um segmento paralelo, que é o turismo pedagógico, científico. A gente entra dentro da unidade de conservação para fazer visitação aos micos sulcos. Então, hoje eu tenho gente lá de segunda a segunda, tem uma capacidade de carga, estou dando uma fazenda, eles orientam X pessoas, que um grupo foi contratado para fazer essa capacidade de carga. Que não se usa mais esse termo capacidade de carga, mas só para a gente entender, uma limitação de pessoas. E aí, meu maior desafio lá, o atrativo potencial tinha. Só que eu estava numa cidade, eu cheguei numa cidade que eles estão muito interiorando. Então, por exemplo, o Felipe não é daqui de São Jardim, é forasteiro. A primeira coisa que o cara fala é isso. A pessoa não está preocupada se a gente vai somar com o desenvolvimento do produto turístico da cidade ou não. Ok? E aí o forasteiro vem aqui, vai receber um salário de secretário, depois de ter feito aquela coisa. A economia é fraca, a Aldeia Velha, todo mundo aí conhece? A Aldeia Velha pertence ao município de São Jardim. Então a gente detectou as potencialidades, fizemos o primeiro campeonato de corrida de aventura lá, né? Fizemos alguns eventos relacionados ao turismo de aventura, junto com o Felipe Campelo, subsecretário aqui do Rio. Fizemos alguns eventos lá voltados a essa área, a essa temática. E aí hoje eu tenho 4 pessoas fazendo curso de guia de turismo aqui em Niterói do CIET, tem um CIET em Niterói agora. Então eles vêm, pela prefeitura, quer dizer, a gente está formando o pessoal. A gente tem, por exemplo, em Aldeia, a gente tem uma reunião mensal, que é a quarta-feira que vem. Eles trazem as demandas deles, porque a gente está falando de turismo, a gente tem que falar de infraestrutura, a gente tem que falar da importância dos donos das propriedades participarem do processo. Porque quando eu cheguei lá, a Cachoeira das Andorinhas, por exemplo, quem conhece a Débora aí, a Cachoeira das Andorinhas tinha final de semana que tinha 1.500 pessoas. Daqui a um tempo esse atrativo vai esgotar, vai acabar. Né? A gente pegou a Cachoeira das 7 Quedas, que na verdade são 50, que ela sai dali de Aldeia e vai no Lumiar. As quedas de lá, ela vai de Aldeia a Lumiar. Mas 7 são abertas para visitação. Pegando o Fernando e a Bárbara, que falam inglês, estão fazendo curso também, estão especializando, estão trabalhando, pegando o dono da propriedade, que inclusive tem propriedade em Bonito também, explicando para ele. Esse trabalho é um trabalho importante de ser feito, porque quem está na ponta é que vai sentir isso como funciona. Então hoje o nosso problema em Aldeia é controlar um pouco a visitação. Porque as pessoas não iam. Então, por exemplo, toda primeira quarta-feira do mês eu mando 2 caminhões e uma reta de escavadeira para tirar lixo grande. Eu aumentei de 2 para 3 dias a coleta de lixo seletivo. Quando tem evento grande, tem um festival de rock lá, uma população de 800 pessoas. Quando tem um festival de rock lá, que quando a gente, um dia depois do evento, tem tonelada de lixo, porque tem 5.000 pessoas fazendo seu grupo. Então isso que é se estudar. A gente não tinha, você vê, uma cidade, a gente aqui se estapeando para pegar cliente, né? A gente tem uma cidade com 1.000 km², é a mesma coisa, ele está cortado por uma BR, eu faço limite com a região dos lagos, né? E está 1h30 do Rio de Janeiro, não tinha um profissional guia de turismo naquele lugar. Tá? Então é isso que eu acho que a gente tem que começar a discutir. Né? Hoje a gente está numa etapa lá que a gente está implementando o plano de gestão.
né, o Plano Municipal de Turismo. A ideia é que a gente traga os profissionais para poder desenvolver e a gente está esticando isso para os outros municípios. Por exemplo, o Rafael já convidei, fez uma palestra para mim lá em Tanguá, no município de Tanguá, e o prefeito sinalizou que ele já tem Tanguá é caminho, tá? É entre Itaboraí e Rio Bonito, não sei se vocês conhecem. É uma cidade que tem um potencial mais voltado para o turismo rural, ele já tem um produto que é vender a laranja. Para vocês terem uma ideia, lá na cidade não tem mais como você visitar as fazendas até dezembro. Saem guias daqui com um grupo, só que a gente está mobilizando os fazendeiros para abrir mais oportunidades da gente visitar. Então, no Frigir dos Ovos, a ideia é a seguinte, que a gente consiga, nesse momento, promover mais encontros como esse, para a gente estar discutindo. Né? Eu tive agora esse fim de semana, na Flash Juba, eu estava com 2 grupos. E aí você vê gente sem um profissional qualificado para estar conduzindo, e aí você vai carregar uma série de coisas. Eu vi gente, por exemplo, quebrando árvore que estava para fechar time. Olha a discussão que eu estou voltando. Né? Gente com som ligado, gente gritando, assoviando, né? Quais são os impactos que estão sendo causados nesse ambiente? Porque amanhã ou depois vocês vão sentir falta daquilo ali para vocês trabalharem. O que vai acontecer? Eu opero quase todo final de semana em temporada de montanha, eu opero certos órgãos. E aí eu fiquei 5 ou 6 meses para fechar, porque pegou fogo. Um camarada, igual estão vendendo no Facebook aí, luau de pôr do sol na Pedra Bonita. Tem 4 mil, está no meu pendrive, depois eu vou botar para vocês verem. Tem 4 mil convidados e 2 mil confirmados. Se 10% forem, 250 pessoas de noite. E outra coisa, quem vai levar um fogareiro? Eu falei para vocês, só jogaram alguém, eu estou falando uma besteira ou vocês viram no Facebook esses eventos? Já viu? E não tem pouco não. Não tem pouco não. Os caras estão divulgando em rede, bota o cadastro deles. Está lá, o cara guia de turismo, bota o cadastro deles embaixo. Então, presidente, é uma coisa que a gente tem que discutir. Quem são os órgãos? O CNPq já promoveu uma ação de orientação, de informação na porta da Flash Juba. Bacana, nunca vi isso. A gente está pensando, de repente, fazer alguma coisa na Pedra da Gávea, de orientação, chegar para o cara, você está subindo sem equipamento, você sabe que isso pode custar a tua vida. Essa semana postaram também de novo no grupo lá, alguém caiu lá sobre o bombeiro, e o cara gritando como se fosse a coisa mais legal do mundo. Não sei se vocês perceberam, ano passado teve um camarada de Curitiba que morreu, que caiu na Pedra da Gávea. Eu tenho e-mail lá da agência dele, ele questionou, porque assim, a gente quando formata um produto, eu tenho, por exemplo, o meu mínimo para subir a Pedra da Gávea são 4 pessoas. E aí tem um valor X, ou se você quiser ir sozinho, você paga o valor de 4 pessoas. Porque eu tenho operação, tem um negócio aí atrás. Eu sei quanto eu pago por guia meu. Né? A gente ganhou a licitação do Rio Open Tour. A primeira e a segunda licitação do Rio Open Tour foi a minha empresa que ganhou, a gente operou. Eu pagava o dobro da orientação do sindicato, do piso, do guia. Mentira, irmão? O cara ganhou para mim. Eu pagava o dobro. Então a gente sabe que tem que valorizar esse profissional. Né? E aí você vê os caras lá, estão andando de helicóptero, o cara está feliz porque ele quebrou uma perna, quase morreu e está andando de helicóptero. Esse camarada que morreu lá, eu tenho o nome dele, ele mandou um e-mail para a agência, solicitando orçamento, e ele a namorada dele. Aí eu passei, eu falei, mas só vai ver minha namorada, só vai ver minha namorada, vai ficar pesado e tal. Eu falei, cara, isso é empresa e tal. Eu não entro, eu tenho um tio que é dentista, eu brinco com ele, falou, vou entrar aqui, você é meu tio, faz aqui meu bloco, aqui que eu estou precisando do meu canal e não me paga. Eu não vou pagá-lo, perdão. É a profissão dele, aquilo ali tem um custo. Quanto tempo ele dedicou? Quanto tempo vocês estão dedicando para estudar, para estar se aprofundando? Vocês estão aqui, porque está em outro lugar? Quanto vocês estão investindo para o cara chegar e falar para você assim, tá caro? O que é caro? Eu não entendo o que é caro. O cara fala que o rapel na Bispo Uma, R$700 é caro. Quanto custa 60 metros de corda piar? Quanto custa um mosquetão? Quanto custa um baudrier? Quanto custa a capacitação daquele profissional para estar ali? Né, para te ofertar segurança, a manutenção daquele atrativo. E o que é caro? Aí o cara achou caro, eu falei, você pagando o valor de 4, a gente leva. Não, ele foi sozinho, chegou na Pedra da Gávea, isso foi contado pela namorada dele, tá? Aí eu descobri que esse cara morreu. Ele caiu da casqueira, bateu a cabeça e morreu. Ele é um empresário, dono de uma boate em Curitiba. O cara, ele achou caro pagar no mês de 2, 4 pessoas, que é o meu mínimo que eu saio. Ele achou caro, mas de repente vai para um boate e gasta R$1.000 com desmina. E aí também é outra coisa que precisa ser discutida. Você entra no Facebook, tem cara vendendo Pedra da Gávea por R$20, postando pão de açúcar por 35 no grupo
bom. Né? Então, como é que é isso? É isso aí que a gente tem que atacar. O que está sendo discutido na ponta, galera, vai ser discutido aqui hoje, a gente tem que falar, mas é falar para acrescentar, para aparar esta. Porque tem muito mais coisa acontecendo aí no dia a dia. Ano passado teve um camarada também, se eu não me falha a memória, se estiver errado, vocês podem falar, que morreu um cara na trilha do Parque Laje Corcovado. Ele estava na segunda cachoeira, escorregou 5 minutos. Ele escorregou, bateu a cabeça. Até estava uma tatuagem no braço, que saiu na capa do Globo, se alguém conhecia, porque ele estava desacordado. Ele chegou assim, internado, ficou 2 dias desacordado. Na trilha do Parque Laje Corcovado. O nosso produto é muito mais sensível que você guiar, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro. Vou fazer o centro histórico do Rio de Janeiro. Vou fazer a Pedra da Gávea. Estou dando exemplo, vou fazer o Dois Irmãos. Qualquer coisa que aconteça ali, eu falo sempre isso, a gente vai fazer a travessia da Cidade dos Órgãos. São 3 dias. O segundo dia, falo para ele, tenta não se machucar. Né? A gente orienta tanto, dá tanta informação. Por exemplo, o equipamento do cara. O cara não faz, se não tem específico, se é um oráculo. No mínimo de equipamento o cara tem que ter. Por quê? Porque se o cara se enrolar ali, é o meu grupo que está com problema e eu não guio, porque a responsabilidade é minha. Inclusive a gente vai falar isso aí, eu quero discutir isso até com o Leonardo e com os outros profissionais. Na profissão de condutor e inventor, está dizendo lá que a responsabilidade, grande parte da responsabilidade passa a ser da agência. Porque a agência, até se discutir quais são as competências que você vai ter que ter para ser um condutor, ok? A responsabilidade é da agência. Então eu quero saber o que está sendo discutido. Como é que eu vou botar um cara para conduzir um grupo para mim, num lugar que eu já peguei menos 7, menos 8 graus? Aí o cara não tem um oráculo, não tem um flice, não tem um material que suporte isso. Quer dizer, essa que é a intenção. Eu faço questão de ficar até o final, Marcelo, para poder discutir, ouvir também os outros profissionais que estão aqui, mas essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu trabalho eu fui convidado para ser a palestra de abertura, eu acho que é porque eu atuo em algumas áreas diferentes, inclusive o poder público. O poder público, quando ele é citado em rede social, ele eu sei porque eu trabalhei com alguns políticos aí de renome, a orientação dos caras é nem responder. Como você vai ficar falando com o vento? Né? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa, é participatividade. Eu acho que a gente tem muito mais somando, estando junto, do que usando rede social para poder um denegrir o outro, para poder bater no outro, para poder falar mal. Porque, na verdade, você tira no pega. Você tira no pé. No momento que vê o cara que caiu na Pedra da Gávea e morreu, no dia seguinte, se você tem um grupo, o cara já vai dar um jeito de cancelar. Ele vai dizer que a mãe dele está com febre, que o cachorrinho passou mal, alguma coisa, ele vai cancelar. Porque ele acha que aquilo ali é inseguro. Então o problema é nosso, não é um problema isolado. Não é só a sua operação. É a operação de quem está fazendo errado. Né? Então acho que vamos tentar discutir isso aí. Tá? E mais uma vez agradecer ao Marcelo aí, o Leonardo, o Rafael, todo mundo que idealizou esse evento. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Trazendo aí a associação, todo mundo junto. Eu acho que a ideia é cada um colocar o seu ponto de vista e a gente aparar essas arestas, porque a tendência aí é que a gente se torne referência. Se for falar em atrativo natural, o Rio de Janeiro dá banho aí em muito estado, em muita cidade do mundo. Né? Então acho que por que não a gente está sendo esse pioneiro aí nessa discussão. Tá? Muito obrigado e no final eu estou aberto aí se alguém tiver alguma pergunta para fazer. De turismo de aventura estão sendo representados, está todo mundo podendo trocar ideias. Estou achando bem produtivo. Legal. Temos o Vinícius, né? O Vinícius também é sócio da Matric. E aí, Vinícius, está curtindo? Está legal para você? O evento está sendo muito bom, é bom ver tantas instituições assim, conversando, debatendo sobre o turismo de aventura. A gente espera que consiga entrar no consenso e levar o turismo de aventura do Rio de Janeiro. Nós temos para ser referência no Brasil em relação ao turismo de aventura. Estou muito feliz de ver que o diálogo está acontecendo, isso é muito bom. Isso é uma boa, muito feliz. Maravilha. Esse é o sindicato promovendo esses encontros, sendo uma via de ligação de todas essas partes. Então a gente quer chamar, vamos ver que desdobramentos vamos ter disso aí. Esperamos fazer um documento no final da evento para começar a ter um norte e isso pode ser feito em relação a essa questão. Muito obrigado.
prosseguimento da programação de hoje, temos aqui o Lenaldo da Beta, que também tem a agência Terra Brasilis, ele é o representante da Beta aqui no Rio de Janeiro. Com vocês, Lenaldo, para falar sobre a parte que interessa muito a gente, que é a questão de legislação, tudo ligado às atividades do guia de turismo na parte do natural, né, do ecológico e de aventura. Então, Lenaldo Mendonça, Aberta Rio de Janeiro. Obrigado, Lenaldo. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Agradecer ao Marcelo pelo convite. Né? A gente foi convidado quando estávamos numa reunião de diretoria, então realmente eu não trouxe uma palestra programada para vocês, porque tem muito assunto dessa reunião que a gente nem terminou ainda. E a outra coisa que nós estamos trabalhando na Beta é o nosso congresso técnico, que esse ano vai ser dividido num summit, que é um evento dentro da base, que antigamente nós fazíamos para o Brasil, bons tempos, né? Fazíamos para o Brasil convidados internacionais para fazerem negócios com os associados da base. E isso foi na época, ou seja, o último dele tem 4 anos. Então esse ano a gente passou a fazer uma coisa mais técnica, porque a ideia é fortalecer e fomentar os associados da Beta a se prepararem para as coisas que eu vou conversar com vocês hoje sobre a certificação e o que a gente deu lá em Brasília. Então, primeiro eu, Lenaldo Mendonça, tenho uma empresa chamada Terra Brasilis, sou niteroense, mas morei muito tempo fora, agora voltei, tem 10 anos aqui, reabri a agência aqui que já existia antes. A gente trabalha basicamente cicloturismo aqui no Rio e Niterói, e nós também fazemos um pouco de receptivo mais na linha natureza, né? Eu estou já há bastante tempo no setor do turismo, no segmento. Comecei a trabalhar como operador no janeiro, no final dos anos 70, e a minha mudança para o ecoturismo aconteceu no início de 80, quando eu fui convidado para ir para a Amazônia. E lá eu fui gerente de hotel de selva, trabalhei nos projetos de alojamento ecológico, no Embratur, e me apaixonei por esse segmento, né? E depois de passar todos esses anos, ano passado fui convidado para fazer parte da diretoria da Beta. Eu já sou filiado desde o início, mas não sou muito político. A verdade é essa, não sou muito político, sou um cara mais do operacional, até peço desculpa pela minha fala, que não vai ser tão eloquente como o meu amigo Felipe, mas eu acho que ele já pontuou as coisas importantes que eu tenho que falar aqui, que é a união de todos esses segmentos. O turismo é uma atividade muito complexa, porque você tem navios, você tem o ecoturismo, o turismo de aventura. Então ele se divide em várias entidades, Brastoa, Beta, agora tem a entidade que cuida só de cruzeiros marítimos. E se essas entidades não estiverem unidas, fica muito difícil fazer algo em prol da nossa atividade maior, que é fomentar emprego, trazer divisas para o país, e principalmente credenciar as pessoas a trabalhar na atividade. Falando um pouco sobre o que o Marcelo falou, uma das grandes conquistas do brasileiro realmente é o guia de turismo, ser uma profissão. Isso já aconteceu muito tempo atrás e a gente tem que parabenizar esses pioneiros que criaram isso. Então, vou falar um pouquinho da Beta. Foi em 2004 que alguns operadores de São Paulo que faziam o chamado turismo ecológico estavam tendo problemas com acidentes. Veja só, né? Há 11 anos atrás nós já tínhamos problema de acidente, agora continua acontecendo e até hoje não conseguiu ainda criar um mecanismo que acabe com esses problemas que a gente vê acontecendo no Brasil todo. E por isso eles criaram a Beta. No início era apenas turismo de aventura para cuidar do credenciamento. Esse foi o primeiro projeto. Naquela época existia um Instituto de Ecoturismo que fechou, né, o IEF, e esse instituto que fazia parte, e esse IEF se juntou com a Beta. Então a Beta passou a ser a entidade que representa empresários de ecoturismo e de aventura, num bloco só. A gente entende que as duas atividades estão ligadas, porque mesmo que você vá fazer contemplação da natureza, você também está correndo riscos, né? Você está necessariamente precisa ser garantido, né, a segurança dos turistas. Então a gente entende que as duas atividades têm que caminhar juntas. E eu ainda acho que o Brasil ainda não é um destino de turismo ecológico. A
gente só recebe turistas que optam por fazer um passeio ecológico, ou seja, vai na Amazônia, vai fazer um trekking. Então aí há uma questão de limite, onde é que o cara vai precisar realmente de um técnico e onde ele não vai. Eu acho que isso aqui que a gente está falando hoje é muito importante para a gente não deixar que o povo lá de Brasília, quando vem para aqui fazer o credenciamento, nós temos que estar preparados antes deles chegarem, entendeu? Para eles chegar com nossas reivindicações juntas, pensando todo mundo junto, entendeu? Porque senão vai ser a questão política, vai prevalecer outra vez e nós não vamos ter nada organizado para trabalhar. Então acho que o grande tumulto que acontece é justamente isso. O governo faz projetos, contrata suas consultorias, não sabe se aonde, e apresenta para a gente já pronto. Nunca conversa. Agora, vamos conversar. Isso não acontece. Isso é muito difícil acontecer. Então, acho que sentamos todos juntos, definimos antes que eles venham aqui dizer como a gente tem que fazer as coisas. Acho que isso é importante. Agora, é aquilo. Nós vendemos muito tempo. Hotéis, resorts, Soeco Hotel. Não existe nada disso. A gente não tem. O dia que a gente tiver, nós vamos estar cheio de americano aqui fazendo escaladas, porque eles gostam disso. É uma coisa, o grande mercado hoje do turismo é o esporte. Maratonas imensas, grupos imensos que vão para a maratona. Eles vêm, fazem seu passeio, seu city tour, vão para o hotel e depois vão correr a maratona deles sozinhos, entendeu? E a mesma coisa aconteceria com o esporte. O esporte teria que sentar com a gente e a gente dizer, olha, a partir do momento que necessita, que o cliente vem para o esporte, a gente está dando opção para ele também. E o turista, no final, a gente não está pensando também no turista. Tem turista, o cara que vem fazer esporte no Brasil também é turista. Ele vem como turista, quando ele chega aqui, ele embarca numa viagem esportiva, faz um esporte. Então, a partir daí, se esse esporte necessita de técnicos, a gente tem que falar com os técnicos. Então, hoje a mensagem que eu estou passando aqui é essa. As normas são básicas. Você foi lá em Brasília, eu estive lá com a mesma pessoa que você conversou, Fernanda e tudo. As normas são básicas. A partir daí, tem que exigir que o governo passe a falar com as pessoas quando for uma coisa específica. Não vai falar de trekking, vamos falar com quem faz. Vamos falar de montanha, vamos falar com quem faz. Entendeu? Bom, então tá. Muito obrigado a vocês todos. Eu vou estar aqui a tarde toda. A Kika Brandfox será a próxima, ela vai fazer a apresentação dela, mas ontem, conversando com o Marcelo, conversando com o Heine, a gente já queria propor alguma coisa que saísse daqui. Não um documento, não, eu vou ver se você... Mas a gente podia, com essas cabeças pensantes, esse grupo maravilhoso, hein, que a gente podia, de repente, puxar aí um grupo técnico, alguma coisa, para a gente começar a propor isso e o apoio de todo mundo. Eu acho que foi a ideia inicial que o Marcelo colocou. Nós estamos aqui para agregar. Ninguém aqui está no particular, nós estamos no profissional. O particular ficou daquela porta para fora, certo? Aqui são os profissionais, esportistas ou guias ou empresários em pró de uma, como que a gente pode colocar, de um comércio sustentável no futuro que propicie todo mundo, principalmente a quem vai usar do nosso serviço, tá bom? Kika vai se apresentar enquanto eu coloco a sua apresentação. Marcelo, fica assim. Vamos lá. Bom dia. Marcelo, Fernando, Rafa, obrigada pelo convite e a oportunidade da gente estar aqui. Palestra, turismo. Aí eu vou fazer essa daí. Não, vamos botar o... Bom, fui convidada aqui como presidente da Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro, a FEMERGE. Eu sou também presidente em exercício da CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, e apresentar um pouquinho do que a gente faz, quem nós somos, o que é o montanhismo, que eu acho que causa uma certa confusão muitas vezes. Então, começando com a parte básica, né, do que é montanhismo, porque apesar da gente também falar esporte de montanha, a gente não trata de todos os esportes. A gente trabalha com montanhismo e dentro do montanhismo a gente engloba tanto uma caminhada em trilhas para subir montanhas, fazer uma ascensão a picos e montanhas, como escalada em rocha. E daí você tem diversos tipos de modalidades, desde uma caminhada ao Morro da Urca, o Costão, por exemplo, você tem uma Petroterê,
que é essa travessia que vai desde Petrópolis até Teresópolis, que demora, em geral, né, nada, se você for fazer com o Felipe vai demorar algumas horas, mas o que pessoas normais, assim, turistas ou esportistas geralmente fazem 3 dias, e a escalada, que tem também diversas modalidades dentro da própria escalada, desde o boulder, que é uma escalada em um bloco de pedra, que geralmente você não utiliza corda nem outros tipos de equipamentos de segurança, a não ser um colchão, que a gente chama de crash pad, a sapatilha e o magnésio, que é aquele pozinho branco que os ginastas usam em ginástica olímpica, a gente também usa, que é para secar a mão. Então aqui a gente tem uma foto de uma parte de montanhismo que nós consideramos e que é uma trilha bastante conhecida aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, algumas trilhas. A trilha que vai para o Pico da Tijuca e para o Beco do Papagaio e outras ali na Floresta da Tijuca. Isso nós consideramos montanhismo. E aqui a gente tem a Petroterê e também uma foto de escalada. Como que a gente está organizado? Mundialmente existe uma associação de entidades de escalada, que é o UIAA. Nacionalmente tem diversas entidades congregadas dentro da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Hoje em dia somos mais de 40 entidades, e estadualmente você tem todas essas entidades. Aqui no Rio nós somos 11 entidades, são 10 clubes e a AGPERD, Associação de Guias, Instrutores e Profissionais de Escalada do Estado, que o Rafael vai falar um pouco mais depois, na parte da tarde, né? Como nós estamos organizados, assim, nas nossas ideias? Nós temos os nossos princípios e valores que baseiam praticamente todos os caminhos que nós optamos. Então, alguns desses princípios e valores são liberdade, para a gente poder acessar os lugares, direito de acesso, autonomia, isso quer dizer que nós queremos praticar a nossa atividade da maneira que a gente quer praticar, da maneira que eu posso julgar ser o melhor para mim, de acordo com as minhas habilidades, meu conhecimento e o que eu quero fazer ali naquela área natural. Então, com isso, uma das coisas que nós prezamos muito é a não obrigatoriedade do guia. O guia, ele deve ser opcional. E dentro disso nós temos 3 grandes áreas, que é o sistema de qualificação e formação no montanhismo, campeonatos, que não necessariamente tem a ver aqui com a palestra de hoje, e acesso e conservação, que também acaba estando bastante ligado ao turismo de aventura. Porque para a gente poder entrar num lugar, para a gente fazer uma caminhada, para vocês poderem levar seus clientes, seja uma trilha ou escalada, é preciso ter acesso. E é preciso também, como o próprio Felipe estava falando, que a gente conserve o local e promova uma visitação de qualidade. O que a gente faz, além disso, ou baseado nisso? Nós trabalhamos bastante com recomendações técnicas, com padrões de formação e diversas outras coisas, reabertura de acesso, negociação de acesso. A gente trabalha com eventos não apenas para divulgar a entidade, mas também divulgar conhecimento, trazer pessoas para o montanhismo organizado, que eles entendam como praticar o montanhismo de forma responsável e com segurança no âmbito esportivo, diversos seminários também. E com isso a gente objetiva o quê? Organizar e desenvolver o esporte, promover a formação de qualidade, fomentar e difundir. Então aqui a gente tem alguns exemplos de alguns documentos que a gente já produziu ou está em produção e que exemplifica um pouco do que é essa responsabilidade com o meio ambiente, exemplifica também um pouco de como que a gente passa esses conhecimentos para os esportistas, que vão ajudar na formação desses esportistas, desses montanhistas e escaladores. Temos também alguns documentos técnicos que
também norteiam essa formação e também ajudam a desenvolver o esporte aqui no estado de maneira mais responsável e segura. Agora, uma questão muito importante que eu acho que é interessante destacar é a questão que, assim, uma vez em ambiente natural, você está sujeito a risco. Ponto. Não é verdade? Saiu de casa, você está sujeito a risco, né? Outro dia um amigo meu aí que eu conheço estava andando na calçada no recreio e foi atropelado. Então, pois é, assim, você sai de casa, está sujeito a risco. Eu acho que a gente precisa entender que, por mais... Oi? Até dentro de casa, é verdade. A gente precisa entender que, por mais que a gente crie diversas estratégias e tenha muitas ferramentas para minimizar esse risco, e elas são reais, existem e devem ser utilizadas, uma vez que você está no ambiente natural, existe risco. É isso. Então, assim, como você estava falando, que assim, acontece, o Felipe também falou, acontece que uma pessoa pode estar ali sem guia e acontecer algum problema. Mas não é necessariamente porque está sem guia, porque uma vez no ambiente natural pode acontecer com guia, sem guia. Eu conheço diversas situações e exemplos em que tanto esportistas tiveram problemas em ambientes naturais, como também um grupo com turismo. E não necessariamente isso reflete em qualquer coisa relacionada à negligência ou imprudência. Algumas coisas no ambiente natural você está sujeito ao risco. O importante é saber como minimizar. Como que a gente atua? A gente atua bastante em parceria com a mente. A gente trabalha principalmente nas áreas em que a gente atua, em que a gente vai e pratica a nossa atividade. E quais são essas áreas? Montanhas. Ou então, alguns lugares à beira-mar em que propiciam também a prática da escalada. Como, por exemplo, o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Não é uma montanha, ilhas, mas que tem escalada. Então a gente trabalha em parceria com o ICMBio, o INEA e também a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Esportes e Lazer também. A gente já trabalhou e tem bastante vontade, né, de trabalhar em parceria com o setor de turismo, encontrar justamente esse meio termo assim, de como conviver sem necessariamente a gente atropelar o setor do turismo e o turismo atropelar a gente e algumas outras entidades. Então, para ter uma ideia, assim, como que a gente forma os montanhistas? Eu acho que essa é uma parte bastante importante para entender, porque isso também faz com que a gente baseie a nossa argumentação de que os guias de montanha, eles devem vir do esporte. Então, assim, bom, se a gente está falando que eles devem vir do esporte, como que essas pessoas são formadas? Então, o que atualmente a gente oferece são alguns cursos, tanto os básicos, intermediários e avançados, além de toda aquela documentação técnica e o processo que eu falei anteriormente. Curso básico, a gente tem padrões estabelecidos de curso básico de montanhismo, escalada e caminhada, ou de montanhismo é praticamente a junção do caminhada e escalada. Cursos intermediários e avançados geralmente são cursos técnicos, então não necessariamente eles vão ajudar na formação dessa pessoa, mas não estão necessariamente levando só para um caminho, um objetivo grande de, por exemplo, se tornar instrutor de escalada. Ele pode simplesmente estar aprendendo uma nova técnica dentro da escalada ou dentro da caminhada, se aperfeiçoar, por exemplo, em orientação. E num desses aí a gente tem o que a gente chama de curso de guia de cordada ou primeiro da cordada. Isso é importante porque eu acho que a palavra guia muitas vezes causa um pouco de desconforto e pode ser até mesmo um dos estopins do conflito entre o esporte e o turismo. Porque a partir do momento que você tem o guia como uma pessoa que tem que fazer o curso de guia, ser cadastrado na Embratur, e a gente está utilizando essa palavra há mais de 100 anos, 150 anos, assim, como que a gente faz isso? Porque são ideias diferentes. Porque um guia de cordada, por exemplo, o que ele faz? Ele simplesmente vai à frente, na ponta da corda. Eu, meu amigo,
praticando o esporte, eu estou na frente. A gente não necessariamente está desempenhando uma atividade comercial ali. E por último, é como que a gente forma os nossos profissionais. Os nossos profissionais atualmente, eles são formados autonomamente. Então, uma pessoa pratica o esporte por determinado tempo e se homologa com a Associação de Guias, Instrutores e Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, com a AGPERJ. Estamos também desenvolvendo, e vai estar ainda esse ano prontinha para todo mundo que quiser se juntar, a homologação nacional, através da CBME, em que vai ser baseada basicamente pelos padrões da AGPERJ. A AGPERJ vai ser a nossa certificadora, só que vai ser um padrão nacional. Então, esse é só um slide aqui que exemplifica bastante assim, o que a gente preza nesse profissional. Primeiramente, o conhecimento técnico. Pessoa sem conhecimento técnico não tem como ir a nenhum lugar, guiar ou levar pessoas para escalar, levar pessoas para fazer um montanhismo. Esse conhecimento técnico ele pode ser traduzido em algumas questões objetivas, como, por exemplo, a dificuldade que a pessoa consegue escalar, a quantidade de anos que essa pessoa escala. Isso parece assim, não, mas com 2 anos eu já escalo mais que fulano de tal. Sim, mas a experiência do tempo é importante, porque a partir do momento que você tem uma experiência de tempo, de quantidade de quilometragens também na escalada, você vive diferentes situações. E a partir disso, você consegue tirar muito conhecimento e desenvolvimento como profissional e como escalador ou montanhista. Essa pessoa também ela deve passar por algumas disciplinas de apoio, como, por exemplo, primeiros socorros. Precisa estar alinhado com a nossa ética e com os nossos princípios, ou seja, há uma avaliação de como que essa pessoa se portou nesses 3, 5, 10 anos que está sendo demandado, e para ver se essa pessoa está realmente alinhada com a nossa ética. E há essa avaliação do currículo. Então, para você se tornar um profissional de escalada e de montanhismo, você precisa desse currículo. Então você manda, como é que eu posso comprovar? Nós somos pessoas que realmente acreditam. Mas basicamente você coloca com quem você fez aquelas atividades, se existe algum motivo da gente questionar isso é avaliado por um comitê, e a gente vai pedir comprovações. Mas basicamente é essencial esse currículo. Esse currículo pode ter X número de páginas ou simplesmente o suficiente para você entrar na categoria de instrutor, de guia, de condutor de técnicas verticais ou outras que o Rafael vai falar mais tarde. Então, assim, o que foi pedido era para apresentar um pouquinho assim, sobre a formação, sobre quem nós somos, é basicamente isso. Eu acho que o debate entre esportes de turismo, ele é rico, necessário e complexo. E já vou passar. E que muitas vezes realmente assim, a gente acaba batendo de frente, assim, com a própria Berta, eu acho que a gente bateu de frente durante muitos anos. Pelo que você estava falando, eu acho que eu vejo um caminho muito mais interessante para a gente convergir para algum lugar. Fico muito feliz com isso, porque eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Com a ACTA, na verdade, a Associação Carioca de Turismo e Aventura, atualmente a gente está com alguns conflitos, mas a gente vem de mais ou menos 10 anos aí de parceria, de trabalho em conjunto. Eu acho que é mais ou menos isso que o Fernando e que você, Marcelo, estavam propondo. Assim, de repente sentar, fazer um grupo de trabalho que a gente já tinha proposto, inclusive para a ACTA, de esportes e turismo. Vamos sentar, vamos ver como é que é, porque certamente tem uma inter-relação, principalmente nesses condutores que, por exemplo, para fazer um pico da Tijuca, não preciso que essa pessoa tenha escalado o Everest. Não faz sentido, né? Então a gente precisa ajustar
todas essas competências necessárias e ter as categorias determinadas, específicas e com essa descrição junto com vocês, para a gente poder realmente caminhar para um lugar onde todos vão ter o seu espaço, vão ter as suas necessidades atendidas e as próprias expectativas também. Então, obrigada. Olá, tudo bem? Marcelo Rezende, estamos aqui na primeira conferência estadual sobre ecoturismo e turismo de aventura, aqui na Força Sindical Gamboa, Rio de Janeiro. Marcos Vick, professor e guia de turismo. Marcos, você veio aqui conhecer o sindicato, participar desse evento, o que você está achando? Qual a sua opinião sobre esse evento que está rolando aqui hoje?